que Tá. ele pedia para descobrir esses primeiros números para depois descobrir, como é que é? Frequência relativa, essas coisas. Mas os primeiros números, assim, tipo, o XI, essas coisas assim, eu chamo de XI, não sei se tá certo. Tá certo, é esse aí mesmo. Eu me perdia nisso, entendeu? Tá, E aí eu me perdi um pouco para fazer. Mas era essas duas coisas principais, assim, eu dei uma estudada e eu vi que é mais disso que eu me perdi, assim, sabe? tá. Em relação ali à parte do começo do livro, eu tô com o livro aberto aqui. Uhum. É, os primeiros capítulos ali que tem amostras, a parte de porcentagem, tudo isso como que tá? Tá tranquilo. É que isso é mais do primeiro bimestre, né? Aham, Pô, eu tava seguindo, sabe, o primeiro bimestre, tava entendendo. O que tá, bagunçar foi a parada de frequência mesmo, que eu me perdi, entendeu? tá, tá certo. Então, aqui eu posso passar então essa parte do primeiro bimestre, deixa eu compartilhar a tela aqui, Tá bom. daí a gente vai conversando aqui, vai vendo em cima do livro, acho que fica um pouco mais fácil daí de tirar a dúvida. Hum. Acho que tem mais alguém aqui para entrar. Tá, vamos lá então. Tá. A ideia aqui é a gente bater um papo, né? E tentar resolver aqui o que tiver de dúvida. Deixa eu ir lá então no nesse do capítulo 5, se eu não me engano, que entra ali a parte de amostras, né? Não só amostra das tabelas. Tá, cheguei. Tá. É, dentro dessa parte aqui de distribuição de frequência que começou a confundir um pouco, né? Uhum. Tá. É, começando do início aqui, você conseguiu entender o que ele considera como distribuição de frequência? Consegui. Isso sim. Tá. Então, aqui é basicamente a gente contar quantos tem de cada um, né? Esse que é que é a estrutura básica da distribuição de frequência. Tá. É, tá. Estrutura de classes. Deixa eu ver. Ah, isso sim também. Aham. Eu acho que Então, o que era nas tabelas mesmo. tá. Aqui dentro das estruturas Uhum. tem só uma coisa que eu acho que pode ser uma pegadinha, que é esse símbolo aqui. Não sei se o professor explicou para vocês o que significa esse símbolo, que eu Que eu saiba, explicou. Que eu entendo, é tipo, meio que o meio quantidade ali, né? Entre 150 e 154, por exemplo, é isso? exato. Só que esse símbolo aqui, ele tem uma pegadinha nele. O que que significa? Ele coloca assim, de 150 a 154. Mas quando tem esse risquinho aqui, quer dizer que inclui esse número. Se do outro lado não tem o risquinho, então não inclui o número. Essa é Uhum. uma pegadinha aqui desse símbolo que é importante de notar aqui e de trazer. Porque, Tá. então, ó, aqui é de 150 até 154, sem incluir o 154, porque o 154 está na linha de baixo. Então,
Sempre que tiver o risquinho vertical, quer dizer que inclui. Se do outro lado não tem o risco vertical, diz, ó, vai até o 154, mas não inclui o 154. É só até o 153. Essa é uma pegadinha que pega bastante gente em livro de estatística. Entendi. Beleza. Tá? Então aqui ele pegou aquela tabela inicial e literalmente foi contando quantos indivíduos tinha entre 150 até 154 sem incluir o 154. E aqui ele foi anotando, a partir do que ele contou, ele anotou os registros aqui, quantos que deu, e sempre fazendo a prova real. Então, somando todos, dá 40, que é o número de itens que tinha lá na tabela inicial. Uhum. Tá? Então, aqui, beleza, ele tá começando a dizer. Essa parte aqui é a mesma coisa, só que representada de forma diferente. Tá. Vamos lá, então, para as classes. Normalmente, cada classe tem um nome, e esse nome vai se dar pela variável i sempre. Então, você vai ter a classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, 5, 6, até k, e onde k é o número total. Então, vamos dizer que naquele exemplo ali, ele tem classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5 e classe 6, dizendo que ele tem 6 classes no total. Tá? Então, geralmente você pode ver lá para frente, quando ele se referir, por exemplo, a F1, então ele é o F da primeira classe. Tá. Tá? Limite de classes, esses caras aqui são importantes, entender eles, entrar com detalhe. Uhum. Porque o limite de classe, você vai pegar justamente da tabela, eles são esses dois números aqui. Tá. Então, ele é o 150 e o 154. Lembrando lá que o 154 não faz parte, mas olhando para limite de classe, ele entra. Então, sempre que ele olhar, limite de classe, L minúsculo de limite inferior e L maiúsculo de limite superior. Então, você vai olhar aqui para essa coluna de classes, né, no caso aqui é a coluna de estaturas, e vai pegar os dois itens que estão nelas. O limite superior sempre vai ser esse cara aqui, mesmo que não contido nela na contagem, Uhum. e o limite inferior vai ser esse primeiro. Então, daqui ele trouxe esses dois pontos aqui. Tá tranquilo por enquanto? Qualquer coisa me interrompa sem problema. Beleza. Vamos lá. Nota, intervalo de classe. Tá. Amplitude de classe. O que significa esse termo amplitude de classe? Ele quer dizer qual, qual que é o range, qual que é o qual que é a série que está ali dentro daquela classe, né? Então, aqui por enquanto ainda está fácil, porque a gente olha lá os L superiores e o L superior e L inferior, subtrai um do outro, você vai ter a amplitude daquela classe. E se você montar ali, seguindo alguns métodos, as classes, a amplitude de todas as classes tem que ser igual. Então, isso aqui é meio que uma regra de estatística, que todas as classes têm que ter amplitude semelhante. Então, aqui são 4, 4, 4, 4, 4 e 4. Sabendo, por exemplo, que não existe um 7,4 na minha tabela. A minha tabela vai só até 173, mas aqui, para construir a classe, de forma obrigatória, todas elas têm que ter o mesmo tamanho. Uhum.
para você conseguir fazer. Então, aqui pode crescer de 10 em 10, de 20 em 20, de 100 em 100, vai depender do momento, dos dados que você vai estar trabalhando, né? Mas quando você fala aqui em classes, todas as classes obrigatoriamente têm que ter o mesmo tamanho. Isso é bastante importante anotar, porque daí pode aparecer aqui nas classes um valor que não esteja na tabela devido a isso. Então, Uhum. se a gente estivesse falando com tamanho de 5, aqui ele iria até 175, mesmo não existindo nem 174 nem 173 na tabela. Uhum. E isso daqui é importante porque lá para frente a gente vai olhar a questão de amplitude amostral e amplitude de classes. Então, é, ter isso daqui claro é bastante importante aqui por conta disso. Então, Uhum. pode ser que nas classes pode ter números que não estão na tabela inicial, não estão nessa tabela aqui. E isso é normal de acontecer. Às vezes pode dar um enrosco, mas isso é normal de acontecer. Tá? Então, aqui ele está olhando para a amplitude das classes também. E tá, esse daqui ele começa, como eu falei ali, amplitude total da distribuição. Então, o total da distribuição, que é o AT, e esses caras aqui é bem importante vocês deixarem anotado na cola de vocês essas fórmulas que estão aqui. Então, o AT ele vai olhar para essa coluna aqui. O AT ele vai olhar para essa galera aqui. Então, a amplitude total, ele vai pegar a maior classe que tem aqui, o limite superior da maior classe, menos o limite inferior da menor classe. Uhum. Então, a amplitude total, você vai sempre olhar para as classes. Tá. Tá. Então, amplitude total, sempre olhando para a parte das classes aqui. E esse é o AT. É o. É aqui. Nesse caso aqui, ele não repetiu a tabela para ficar mais fácil, mas trazendo lá os valores, a amplitude total é o 174 menos 150, ou seja, 24. Isso quer dizer que dentro de todo aquele dado que eu estou analisando, eu tenho uma amplitude de 24 unidades. Aqui no caso, centímetros, são 24 centímetros de variação daquela população que eu avaliei. E aqui ele já começa com algumas provas reais. O que ele está dizendo aqui? Que eu tenho a minha amplitude total e o número de classes que eu tenho e a minha amplitude de classe. Se eu montei certo a minha amplitude de classe, com todas elas certinhas, tendo o mesmo número, o mesmo tamanho entre cada classe, a hora que você faz essa prova real, que você divide a amplitude total pela amplitude de uma das classes, você vai ter a quantidade de classes que você tinha. Então aqui é uma forma de você fazer uma prova real, ver se você calculou o AT certo. Uhum. Tá. Então, aqui você consegue validar, opa, se deu um número diferente de 6 classes, ou se deu um número quebrado aqui no K, então, peraí, volta ali, provavelmente calculou o AT com alguma coisa não está certa no cálculo do AT. Ou no cálculo do AT ou na construção das classes, né? Então, aqui no caso, 26 por 4 deu 6, dizendo que, ok, ele calculou certo o AT. Beleza. E aqui a gente entra na amplitude amostral agora. A amplitude amostral, a gente volta lá para a tabela. A gente não volta para essa daqui. Deixa eu voltar.
Para amplitude amostral, a gente volta para esse cara aqui. E o que, que eu vou fazer com amplitude amostral? Que é o AA. Eu vou olhar qual que é o maior item dos meus dados, do meu conjunto de dados aqui, que no caso, aqui está ordenado, então é 173, mas às vezes não vai estar ordenado, então tem que ficar procurando quem que é o maior no olho. Provavelmente o professor não vai entregar essa tabela aqui ordenada. É. Então, a ideia é procurar quem é o maior registro aqui e quem é o menor registro aqui. Então, Uhum. a amplitude amostral, eu estou olhando para a minha amostra de indivíduos aqui. Então aqui a amplitude amostral é de 173 a 150. Menos 150, que daí dá 23. Então, deixa eu voltar ali. Ó, então, é o x máximo menos o x mínimo. Esse cara aqui, tá? Amplitude amostral. E daí ele coloca aqui que a amplitude total da distribuição jamais coincide com a amplitude amostral. E isso daqui, às vezes, é um pouco difícil de entender o porquê. Uhum. E para explicar o porquê disso, eu volto aqui nessa tabela. Porque a amplitude total, como a gente está olhando aqui para a amostra, lembra que aqui na amostra ele só tem a barrinha de um lado, então o 174 não entra. Então ele pega aqui, é o 174, que é um valor que não existe na minha tabela no meu conjunto de dados. Sim. Então, por conta disso, as amostras sempre vão ter, as classes aqui as classes sempre vão ter tamanho que vai ser maior do que a amostra inicial, do que o que tem no conjunto de dados. Então, por conta disso, por conta dessa regra e dessa forma de construir as classes, que não coincide a amplitude total com a amplitude amostral. Deu para entender? Sim, uhum. Tá. Então, qualquer coisa, acho que a Carol que está pelo chat também, se não entender, se ficar alguma dúvida, pode mandar ali também, que não tem problema, tá? Então, vamos... Tá. O ponto médio da classe. Aqui a gente começa a parte do que o professor vai cobrar lá na hora que ele vai começar a desenhar as tabelas, tá? Então, o que é o ponto médio da classe? E aqui, novamente, aproveitem e levem todas essas fórmulas que estão aqui pro... Se o professor vai permitir levar uma página de referência, uma cola, coloque todas essas fórmulas que estão aqui e a gente vai entrando nelas com calma para entender o que tem em cada uma delas, tá? Então, ponto médio. Eu vou calcular ele olhando para os dois limites das minhas classes. Então, é o limite inferior mais limite superior, dividido por 2. Então, aqui eu consigo achar certinho quem que está ali na metade, quem que é o item que está na metade da minha amostra. Então, ali no caso, o x2, que é da segunda linha, da segunda classe, ele vai olhar para 154 mais 158 divididos por 2, dá 156. Então, se o provavelmente o professor não vai ser sacana, ele não vai colocar números ímpares ali, né? E vai existir um número que divididos por 2 vai dar um número redondo. Uhum. Então, sempre para calcular o ponto médio, é o limite inferior mais limite superior divididos por 2, sempre por 2. Daí você vai saber quem que é o item que está ali na metade da minha classe, tá?
E um ponto que é importante, isso daqui, o ponto médio da classe é o valor que representa aquela classe. Provavelmente o professor não vai pedir esse conceito na prova, mas é um conceito que eu uso bastante no dia a dia trabalhando com estatística. Quando você olha ali para uma classe, aqui, por exemplo, 156, a classe do 156. Então eu sei que a classe do 156 é todo aquele que varia do 154 até o 158. Tá? Sim. Tá. Tranquilo, ponto médio, o Eu X. não sei porque eu me bati tanto na prova, mas tá tranquilo. Não, Pô, na hora fica perdido. não, tá certo. Vamos lá. Então, ponto médio, a gente olha para os dois limites da classe ali que estão ali, divide por 2, se a gente chega lá nele. Frequência. Vamos lá, frequência simples ou absoluta, ou simplesmente frequência de uma classe, é o tal do Fzinho. Uhum. E aqui entra que, no exemplo, e aqui ficou horrível o livro, mas o que, que ele está fazendo aqui? Em vez de colocar na tabela, ele colocou a frequência no formato textual aqui. Então, a frequência da classe 1 significa que tem 4 indivíduos na classe 1. Tá. Frequência da classe 2 tem 9 indivíduos na classe 2. Na classe 3 tem 11 indivíduos na classe 3, na classe 4 tem 8, e na classe 5 tem 5 e na 6 tem 3. É, esse conceito aqui para vocês, como que tá isso? Você entende o que, que é esse símbolo? Esse é soma, né? Isso, esse daqui é uma somatória Hum. de ir começando no 1, indo até o 6, de todas as frequências. Tá. Então, aqui no caso, sempre que você olha ali de I até o 6 das frequências, vai dar o número total de indivíduos que você estava analisando. Então, literalmente é somar, dizer 4 mais 9 mais 11 mais 8 mais 5 mais 3 é igual a 40. Uhum. Então, é um jeito complicado de dizer que se somar todos esses valores aqui vai dar 40, Tá. tá? E Uhum. aqui no caso, como eu estou fazendo a somatória de todas as minhas classes, eu posso não colocar as informações, eu posso só colocar o símbolo de somatória de classes é igual a 40. Uhum. Eu quero somar da classe 1 até 3, então eu vou colocar aqui I igual a 1 até 3, daí eu vou dizer qual que é o valor, que daí vai dar 14, 24. Daí até 3 vai dar 24 aqui. Uhum. Se fosse 3 aqui em cima, então de I igual a 1 até 3 daria 24 aqui do lado, que eu somei só um primeiro pedaço. Como eu estou somando todo mundo, daí eu não preciso colocar. Tá. Tá? Então tem aqui todas as. Aqui ele colocou agora a tabelinha mais estruturada, Uhum. com todo. Ele deu. É a mesma tabelinha que estava lá e ele só colocou essa coluna aí, que é de índice, para dizer, ó, classe 1, classe 2, classe 3, que é a classe do 150 até 154, daí tem 4 indivíduos que eu contei lá dentro. Uhum. Até aqui, para frequência, você não precisa fazer conta. É literalmente contar na tabelinha quantos itens tem, né? Uhum. E essa é a simples, né? Isso, exatamente. A frequência simples. Tá. Se o professor te der a tabela e ele pedir para você construir, se ele te der o conjunto de dados apenas, e pedir para você construir a tabela, esse daqui é
é um cara que vai ensinar como que você vai, quantas classes deve ter naquela tabela. Então, a minha dica, coloca essa tabela aqui na cola de vocês. Dificilmente ele vai passar um conjunto de dados com mais do que 300. Opa, acho que ela caiu. Deixa eu ver. Oi. Eu fui tirar print e acabei saindo. Não, mas esse cara aqui, dificilmente o professor vai pedir vai dar mais do que 300 dados lá, um conjunto de dados com mais de 300 itens. Então, essa tabela aqui eu posso mandar aqui no chat, ela está na página. Vocês têm o livro aí fácil? Eu tenho um PDF, uhum. Você tem o PDF, então ele está na página 53 do livro. Vou mandar aqui no chat para. E essa tabela aqui, ó, aqui entra aquele ponto que eu comentei, do 3 ao 5. Lembra que eu falei dos risquinhos verticais? Então ele quer dizer que sim, ó, se tiver de 3 até 5, incluindo o 5, porque tem o vertical aqui, você vai construir 3 classes. Se for de 6 a 11, são 4 classes. De 12 a 22, são 5 classes. E daí você vai contar ali, dentro do exemplo, quantos itens tem no conjunto de dados do professor, e daí aqui você vai decidir quantas classes vai fazer, Uhum. tá? Então, ó, de 23 a 46 são 6 classes. Lá no exemplo dele, como eram 40 indivíduos, ele resolveu separar em 6 classes, né? Tá. E isso daqui é regra de Sturges. Pode ser que ele cobre. No livro tem alguns exercícios que pede lá a regra de Sturges. Então, pode ser que ele cobre essa regra aqui. Para você construir a tabela do zero, né? Tá, tá. Daí, uma vez que você vai decidir o número de classes, é, agora a gente vai determinar qual que é a amplitude de cada uma das classes, certo? Uhum. É, por onde que a gente faz isso? A amplitude das classes vai ser a amplitude total divididos pelo i. E nesse caso aqui, o i é o valor que está nessa tabela aqui. Então, entra lá, vê qual que é o primeiro, o máximo, e daí divide o valor pelo i, que é esse cara aqui. Daí aqui ele vai te dizer quantas linhas vai ter a tua tabela, fazendo essa divisão. O i vem daqui, tá? Por isso que eu falei que é importante colocar essa tabelinha aqui na cola, Uhum. tá? Então, a amplitude de cada classe é a amplitude total dividido pelo número de classes que vão estar lá. E quando o resultado der número quebrado com vírgula, arredondar para cima sempre. 2,1 é 3. Uhum. Tá. Arredonda para cima sempre, independente de qual que é o valor de quanto que está ali, tá? Então aqui no caso dele lá, ó, o valor maior da amplitude, e aqui está errado, ó, o livro está errado aqui. Aqui é a e não a T. Uhum. O livro está errado aqui, que é amplitude amostral e não amplitude total. Hum. É, É. né?
Tanto que aqui embaixo, ó, ele está usando amplitude amostral e não amplitude total. Então, essa formulinha aqui está errada. Tá. Que é AA sobre I, não AT sobre I, tá? Então, aqui ele fez lá a amplitude amostral, que é pegar o maior registro menos o menor registro e dividir por 6, que é que ele pegou lá da tabela que veio, deu 3,8. Dando 3,8, então a amplitude da amostra é 4. Tá? Arredondou para cima aqui sempre. Se desse 3,1, também seria 4. Uhum. E aqui é, é o exercício. Esse exercício aqui é bem em cima disso que a gente passou ali, tá? Uhum. É, eu não vou resolver o exercício inteiro, acho, mas eu vou explicar aqui como fazer ele, tá? Então, o xi, você lembra lá da fórmula do xi? Sim, uhum. É o limite inferior, mas o limite superior dividido por 2, né? Então, aqui, 0 mais 2 divididos por 2 dá 1. Uhum. 2 mais 4, 6 divididos por 2 dá 3. Então, o x seria 3, 6 com 4, aqui seria 5, aqui seria 8 com 6, 14, 7 e 9. Uhum. Então, soma os dois e divide por 2. E o f aqui, aí agora o f tem que ir lá e contar. Lembrando que, nesse caso aqui, ó, o 2 não faz parte. Uhum. Porque o risquinho tá só do lado do zero aqui, o Sim. risquinho vertical. O 2 não faz parte. Então, contando aqui 1, tem só um número 1. 2 tem 1, 2, 3, 4, 5 número 2. E daí fazendo aqui a contagem. Conta quantos tem de cada que está dentro de cada classe, então é 2 e 3 na segunda classe, é 2 e 3. Então a gente tem 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itens que estão nessa classe. E daí vai contando, e aqui no final ele coloca o somatório. Então, somando todos os valores da coluna F, tem que dar 50. Uhum. Então, aqui, novamente fazendo a prova real. E se você vier aqui contar manualmente quantos tem, então tem 1, 2, 3, 4, 5, com 10 colunas tem 50 itens. Uhum. Então, são formas de você validar se você não errou em nenhum momento ali na hora de construir a tabelinha do x de médio e o f e a frequência de cada um, tá? E aqui, ó, é, amplitude amostral dessa tabela. Vamos calcular junto aqui a amplitude amostral. Olhando para essa tabela que tem aqui, qual que, como que você calcularia a amplitude amostral aqui, olhando para a fórmula que a gente olhou agora há pouco, do AA? Daí tinha que voltar, eu acho que eu tenho que olhar para essa tabela ou eu olho para a amostra? Para a Tá, amostra, isso, ó. Sempre que ele fala amplitude amostral, pra amostra. a gente tem que olhar para o conjunto de dados, Tá. tá? Porque a gente está olhando aqui para a nossa amostra. Uhum. Então, olhando para a amostra aqui, vamos fazer aqui a primeira conta de amplitude dela. Qual que é a fórmula da amplitude amostral? É o maior item menos o menor item, Uhum. que aqui a gente tem 8. Uhum. Então, a amplitude da minha amostra é de 8. A nota de 0, então variou ali de 1 até 9, então variou bastante. Uhum. Em amplitude da amostra, a gente olha sempre
sempre para a amostra, sempre para o conjunto de dados, tá? Agora a gente olha para a amplitude da distribuição. Quando ele fala distribuição, a gente vem daí para a tabela, para as classes da tabela, tá? Amplitude da distribuição, você lembra? Tem anotado qual que é a fórmula do AT? Ah, o AT, peraí. É Então, o superior que é inferior, menos o inferior. isso, é o maior superior menos o menor inferior. Então, sempre que ele olha a amplitude de distribuição, é igual à amplitude total. Aqui também é importante colocar na cola, porque aqui o livro chama das duas formas durante o período. Então, amplitude da distribuição é igual à amplitude total, que é a amplitude aqui das classes. Uhum. Então, nesse caso aqui, a gente tem o 10 menos o zero, então a gente tem uma amplitude da distribuição de 10. Tá? Uhum. Número de classes da distribuição? 5. 5. Esse está tranquilo. Ó, limite inferior da quarta classe. Inferior é o 6. Isso, é o 6. Esse carinha aqui. Limite superior da classe de ordem 2. 4. Exato. Classe de ordem 2 é igual a segunda classe. É. Tá? Ó, e qual a amplitude do segundo intervalo de classe? 2. 2. Não é tão difícil quanto eu pensava. Não, é um pouquinho mais. Entendendo ali os conceitos, entendendo o que é cada um desses carinhas aqui. Daí pode ser que ele entregue só isso daqui para você e peça para você fazer a tabela completa. Daí você vai ter que ir lá naquela outra tabelinha para decidir quantas classes vão ter, e daí você define quais são os intervalos. Então, você vai ter lá, vai fazer o cálculo da amplitude, Uhum. tá? Você vai fazer o cálculo da amplitude, e daí nesse caso aqui, você vai olhar para esse primeiro aqui. A amplitude desse cara foi 2, porque foram 5 classes, amplitude 2. Então, ele escolheu começar com o 0. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, mas ele também poderia ter começado com 1 Uhum. aqui. Não teria problema nenhum se ele tivesse começado com 1. Então, na hora que ele entregar o conjunto e pedir para você montar a tabela, você vai calcular vai pegar lá, não vai olhar na tabela para ver quantas classes vão ter, Uhum. e daí, minha sugestão sempre começa com a primeira classe sendo o menor valor de todos. Então, no caso aqui, vai ser de 1, amplitude de 2, iria de 1 a 3, não incluindo 3. Daí o outro, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11. Uhum. Tá. Você percebe que a amplitude amostral e a amplitude da distribuição fica o mesmo. 10 menos 0 é igual a 11 menos 1. Uhum. Mas fica um pouco mais fácil de entender quando você coloca o primeiro valor da classe sendo o menor valor da tabela. Fica Uhum. um pouco mais fácil fica um pouco mais fácil quando você não tem a tabela montada. Para Uhum. você montar, você começa sempre pelo primeiro, Tá. tá? Só uma dica rápida aqui. Uhum. Tá, tá. Vamos lá para frequências simples ou absolutas. Frequência simples é a contagem total lá, tá? Então,
A soma das frequências simples é o número total de dados. Então, a frequência simples é a contagem. Vamos um pouquinho aqui para a frequência relativa. Tá. Desculpa, eu tô com a garganta um pouquinho ruim, né, e pelo menos eu consigo colocar no mudo aqui para tossir. Mas vamos lá. Então, o que é a frequência relativa? É eu olhar para a frequência de uma determinada classe em relação ao total. Tá? Então, aqui ele coloca uma fórmula que fica um pouquinho complexa de olhar isso. A frequência relativa é a frequência simples da classe divididos pela soma de todas as frequências simples. Então, voltando lá para o exemplo, a frequência relativa da terceira classe é a frequência simples da terceira classe dividido pela soma de todos. No caso aqui, a frequência simples da terceira classe era 11, é o Fzinho lá da terceira classe 11, divididos por 40, que é o de todo mundo, que é a soma de todos. E aqui a frequência simples é 0,275, ou 27,5%. E aqui, frequência relativa, você decide como que você quer colocar. Se você quer colocar de 0 a 1 ou em porcentagem. Tá certo das duas formas, tá? Tanto que aqui embaixo ele coloca, ó, que a somatória, evidentemente, adoro o cara que escreveu esse livro, evidentemente, a somatória de todas as frequências relativas tem que ser 1. Tudo bem, se você tiver lá 33,333, vai dar ali 0,99, mas na hora de você fazer a prova real, você vai conseguir ali, somar todas as frequências relativas e chegar a um número ou 1 ou 9, ou 0,999, ou uma dízima periódica ali de noves, né? E aqui é 100% também. É 1 ou 100%. Então aqui, nesse formato tá certo, e se você colocar lá 27,5% também tá certo. Tá? Então, ficou claro o que é relativa? Sim. Tá. Tá. Frequência acumulada. A frequência acumulada é olhar todo mundo até aquela classe. Então, no caso aqui, ele pediu a frequência acumulada até a terceira classe. Tá? Então, eu vou pegar a frequência da primeira classe, e aqui está aquela somatória que eu falei, então é de igual a 1 até o 3, sendo que ele vai até o 6, mas eu quero só até o 3, tá? Então, eu vou pegar a frequência da primeira classe, mais a da segunda, mais a da terceira, 4 mais 9 mais 11, dá 24. Então, a frequência acumulada é olhar e somar todo mundo até aquele carinha ali. Então, se eu quisesse da quarta classe, eu ia pegar esses 24, que é o acumulado até a terceira, mais o da quarta. Tá. E a frequência acumulada da última classe vai ser o número total de objetos, vai ser o número total de amostras. A frequência acumulada. Tá. A ideia é que ele pode começar a misturar, tá? Então, é importante notar os Fs que ele está usando, tá? Porque tem uma diferença de F minúsculo e F maiúsculo. Aqui é bem importante para olhar na hora que ele colocar na prova, vai ter lugar que vai ter F minúsculo e vai ter lugar que ele vai pedir F maiúsculo.
F minúsculo é sempre frequência simples, tá? E F maiúsculo é sempre frequência acumulada. Tá bom. Então, são coisas que confundem normalmente em prova de estatística. Fazer. E em lugar nenhum ele deixa muito claro o que ele está fazendo. Então, aqui no caso, ó, é frequência relativa da frequência simples. Então, o FR é com F minúsculo. Uhum. Então, a frequência relativa de frequência simples. E aqui embaixo, ó, ele vai começar a fazer ó, frequência relativa da frequência acumulada. Tá? Só que no somatório aqui embaixo, ele está colocando o somatório da frequência simples. Uhum. Então, por isso que é bastante importante fazer essa divisão aqui do quando que é, o que cada F significa, o que é o F maiúsculo, o que é o F minúsculo. Então, o que ele chama de frequência acumulada relativa, que é o FR maiúsculo. É a frequência acumulada até aquela classe dividido pelo somatório total de classes. Uhum. Aliás, somatório total de indivíduos. Então, vamos lá para o exemplo dele. A frequência relativa da classe 3 é a frequência acumulada da classe 3, que é o F maiúsculo do 3, divididos pela quantidade, pela somatória da frequência simples de de todas as classes. No caso, o somatório lá era 40, então a frequência relativa do 3 é 24 divididos por 40. Uhum. Então, 60. O que isso daqui significa? O que significa esse 0,60? Significa que dentro até a classe 6, até a classe 3, tá? Eu tenho 60% dos indivíduos. Então, Uhum. 60% dos itens da minha amostra estão até as classe 3. Tá, entendi. Então, essa frequência acumulada relativa é isso que eu quero dizer. Então, olhando ali para as 3 primeiras classes, isso engloba 60% dos meus indivíduos, dos meus dados. Uhum. Porque aqui eu vou falando, tá, é 0,6, mas o que isso daqui significa? O que isso quer dizer na verdade, né? Então, aqui, montando a tabela total, a tabela completa, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a frequência está aqui, a frequência simples, que é a frequência contando quantos itens tem em cada classe. Uhum. Daí o ponto médio de classe. Esses dois, soma os dois e divide por 2, então o x da classe, o xi da classe vem daqui. Frequência relativa da classe. Lembrando que a frequência é relativa simples, tá? Frequência relativa simples, eu vou pegar o cara da classe e dividir pela somatória de todos. Uhum. E dividir pela somatória aqui, dá 40. Então, 4 por 40, 0,1. Tá? Frequência relativa da segunda classe, 9 divididos por 40, 0,22. Uhum. E assim vai para a frequência relativa de cada uma delas. Tá? Frequência acumulada, que é o F maiúsculo. Então, a frequência acumulada da primeira classe é igual à frequência relativa, porque não tem ninguém é igual à frequência simples, não tem ninguém acima da primeira, antes da primeira classe. Sim. Então, a segunda classe, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 9 mais o 4, e daí está aqui o 13. Então, a frequência acumulada, literalmente eu vou somando. Eu vou vindo aqui, 4 mais 9, 13. Mais 11, 24. Mais 8, 32. Mais Uhum. 5, 37. Mais 3, 40. E aqui você já consegue ver que se você fez certo.
esse cara aqui, que é a frequência acumulada da última classe, tem que ser igual a esse daqui. Uhum. E aqui você já consegue validar e fazer uma prova real para ter a certeza se acertou o exercício ou não. Tá? Beleza. Da mesma forma aqui que a frequência relativa, se você somar todas elas, tem que dar 1. Aqui você consegue fazer a prova real também. Uhum. Vai dar 1 ou muito próximo de 1. Daí vai olhar lá dependendo da quantidade de dízimas periódicas, né? E a frequência relativa acumulada, que é o F maiúsculo R, a gente vai olhar primeiro, então, a frequência acumulada divididos pela somatória Uhum. das frequências simples. Então, no caso aqui, vai dar a mesma coisa da relativa da primeira classe, porque não tem ninguém para somar, ninguém acumulou com a primeira classe. Uhum. Mas a partir da segunda classe aqui, que eu já tenho 13, eu vou pegar o 13 e dividir pelo 40, que vai dar o 0,325, tá? Da terceira classe, eu vou pegar a frequência acumulada, 24, divididos por 40, 60. Da quarta classe, 32 divididos por 40, que dá 0,8, ou 80%. Então, aqui eu consigo olhar e dizer, olha, 80% dos indivíduos estão dentro das 4 primeiras classes. E os outros 20% deles estão nas outras 2 classes. Uhum. E aqui, mesma coisa, daí a frequência acumulada de 37, então soma 4, 9, 11, 8, 5, dá 37, divididos por 40, 92,5%. E aqui o último, é, 40, se você fez tudo certo, aqui vai dar 40, aqui vai dar 40 aqui, 40 dividido por 40, 1. Uhum. Então, montando essas frequências aqui, tem várias formas de você garantir e você validar se esse exercício está certo. Uhum. Então, o professor vai te dar ali 2 horas para você fazer essa prova, 1h40 para você fazer a prova, mais ou menos. Faça todas essas validações. Então, olha lá, veja, esse valor aqui coincidiu com esse daqui, então significa que a frequência acumulada está certa. Esse daqui deu 1, então significa que a frequência relativa está certa. A última frequência acumulada relativa deu 1, então também significa que está certo. Então, use o tempo da prova para fazer essas validações aqui, para você ter a certeza de que se algum desses coisas deu diferente, esse cara aqui deu diferente desse cara aqui. Então você vai ter que olhar para ver ou se você fez a contagem errado, ou se você foi acumulando de forma errada. Mas daí você já consegue perceber e Uhum. voltar ali para fazer, para ir ajustando, tá? Tá bom. Uhum. Tá. Então, por enquanto, tá tranquilo? Sim. Ficou. Você vai entendendo o que é o que, fica mais fácil, né? Sim. Então, Coisa que eu não sei se é muito difícil, mas que caiu também é dos gráficos. tá. E aí é Vamos, bem. Foi difícil, assim. Não sei. tá. Então vamos lá. É, o gráfico se diz ali do próximo capítulo, né? Uhum. Eu lembro que de média, da média, mediana, assim, que caiu também, eu entendi bem. Tá. Então, eu vou fazer isso. Tá. Média, mediana e moda, tá claro para você o conceito, né? Média divide pelo número de indivíduos, mediano é o cara da metade ali, o XI é praticamente a mediana, vamos assim dizer. E a Sim. moda é quem mais aparece. Uhum. Então, acho que esses são conceitos que são importantes. Representação gráfica de uma distribuição.
esse cara aqui para você. Quais dos gráficos que você está com dificuldade? Porque a gente tem gráfico aqui e a gente tem gráfico lá no capítulo 4 também. Uhum. Então, eu acho que nos dois. Tá bom? Porque é, o do gráfico me barrou bastante. Tá bom. Então vamos voltar lá no capítulo 4, porque a partir lá ele vai trazer alguns conceitos que facilita para a gente entender esses daqui, tá bom? Então aqui, vamos lá. Opa, voltei demais. Capítulo 2. Capítulo 3. Ó, dica de ouro, a parte do primeiro bimestre, regra de 3 faz tudo. Uhum. É Regra de 3, por isso que eu fui bem no primeiro bimestre. regra de 3 resolve tudo no primeiro bimestre. Tá. Gráficos estatísticos. Tá. Vamos lá, gráfico de linha. Começando aqui por gráfico de linha. Tudo vai depender daí de como que está o dado que você precisa representar no gráfico. Uhum. Então, se você tem um dado que é contínuo, o que é um dado contínuo? É um, vamos dizer ali, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, uma série temporal, por exemplo. Aqui nesse caso é uma série temporal por ano. Uhum. Então, se você tem um dado que é contínuo, uma série, alguma coisa assim, o gráfico de linha representa bem. Então, no eixo do X, que é o eixo horizontal, você vai colocar normalmente a tua série temporal, ou a referência as classes da sua tabela, e na vertical você vai colocar os valores daquela sua tabela, nesse tipo de gráfico aqui. Uhum. Existe um tipo de gráfico que inverte, mas daí eu mostro mais para frente, tá? Mas, em geral, vai com... Pensa assim, na horizontal são as classes da tabela, então aqui no caso as classes são os anos, e na vertical são os valores, os itens que foram medidos. Então aqui ele pegou que 87 teve 40 mil toneladas, 88, e daí ele vai marcando os pontos no gráfico, e no final ele com a régua ele junta aqueles pontos que estão lá que ele marcou. Então, para o ano de 88 ele foi lá e marcou o ponto do 40. Para o ano de 89 ele marcou o ponto de 55. Uhum. E daí primeiro marca os pontos e daí no final traça a linha para desenhar o gráfico, tá? Mas regra de ouro para gráfico, eixo do X horizontal classe, eixo do Y valores. Uhum. E daí aqui o valor pode ser o F, pode ser o XI, pode ser o que o professor pedir. Mas eixo da horizontal sempre as classes. Tá. Essa é uma regra de ouro para qualquer gráfico que você vai desenhar e vai fazer. Uhum. E aqui ele vai fazendo, no exemplo dado, eixo, mesma coisa. E aqui são vários gráficos com a mesma informação. Uhum. Uhum. Existe gráfico de área, só para deixar mais fácil de entender. O que eles fazem? Eles pintam a parte de baixo do gráfico. Só para deixar mais fácil de entender. É um gráfico de linha com a parte de baixo pintada, para dar um contraste um pouco maior. Você consegue ver que aqui está mais fácil de você entender a informação do que aqui. Uhum. Então,
É um gráfico de linha, só que pintaram a parte de baixo. É, a gente pode representar mais de uma variável num gráfico de linhas. Então, se são duas linhas que estão ali, esse daqui exemplo de importação e importação é um exemplo muito bom que o livro traz, porque é muito fácil. Porque exportação e exportação geralmente são números próximos ali. Então, você usa a mesma escala do gráfico. Então, tá indo lá, importação e exportação. Então, você vê aqui que a linha contínua é exportação, a linha tracejada é importação. Então, nesse caso, ele pintou só a diferença dos dois. Uhum. E daí ele colocou aqui do lado, ó, essa daqui é a área do gráfico em que a gente teve mais importação do que exportação. E essa outra área aqui que ele pintou de outra cor, mas aqui ficou horrível, não aparece direito. Uhum. Mas essa outra área aqui é uma área em que a gente teve mais exportação do que importação. Uhum. Então, são gráficos de linhas, só que aqui quem fez o gráfico resolveu pintar para deixar mais fácil de entender. Mas são dois gráficos de linha, então vai marcando os pontos e tudo mais. Tá. Gráfico de colunas ou barras. Aqui ele tem a tabela dele que vai para o gráfico. Então a tabela aqui ele tem todas as classes. Primeira classe, a segunda classe, a terceira classe, a quarta classe. Então aqui todas as classes da tabela e aqui os valores que estão lá. Uhum. Tá? Então, o que ele fez? Ele jogou as classes na horizontal e os valores ele construiu, em vez de ele fazer uma linha, ele construiu uma barrinha Uhum. para representar aquele valor. É basicamente isso, então. Exatamente. Entendi. Em gráfico de barras, ele mostra exatamente a mesma informação que o gráfico de linhas, só que ele coloca uma barrinha. Uhum. Então, é, tem momentos e momentos para você usar, mas normalmente, por exemplo, um gráfico de barra é mais fácil de ser visualizado que um gráfico de linha, para você ver coisas que estão aqui. Mas no gráfico de linha, você consegue ver uma tendência mais fácil. Mas eu Uhum. não nem vou entrar em linha de tendência aqui, porque não vai ser necessário. Mas, assim, gráfico de barra é a mesma coisa, só que em vez de colocar o pontinho e ligar um pontinho no outro, ele constrói uma barrinha para representar aquele ponto. É a mesma coisa do gráfico de linha, tá? Uhum. Tá. E aqui é o único exemplo, é o único momento em que o eixo da Uhum. vertical vai às classes. É o único caso, que é quando você coloca as classes aqui, por exemplo, por estado e coloca ali embaixo os valores que tem da exportação daquele estado nesse caso. Então, raríssimos os casos que você vai usar esse tipo de gráfico. Tá. Só quando a classe tem um nome muito comprido. Entendi. Então, se a classe tem um nome muito comprido, às vezes vai ficar ruim de colocar ele aqui Aham. nesse eixo. Aí você coloca ele aqui no eixo da vertical. Beleza. E só aí que você vai usar esse tipo de gráfico, quando a classe tem um nome muito longo. E esse daqui é o único tipo de gráfico que inverte, que a classe vem para vertical. É o Uhum. único. Então, regra geral, a classe na horizontal. Mas se a classe for muito comprido o nome, você pode colocar ela na horizontal. Esse mesmo gráfico, você pode inverter ele e fazer ele na vertical também. Não tem problema nenhum. Não está errado. É Tá. só, é só para facilitar a visualização. Só para facilitar de quem está lendo. Uhum. Tá? Tá. Então, a gente começa a olhar aqui
Gráficos com colunas múltiplas. O que que é isso? A gente tem duas variáveis aqui, tem duas classes. A gente tem as classes, que são os anos, tá? Uhum. E a gente tem duas variáveis que a gente está avaliando, que é a exportação e a importação. Então, essas são as classes, e aqui são as variáveis, são os pontos que eu estou olhando. Uhum. Caso, o que, que você faz? Literalmente, você constrói duas barrinhas. Uma barrinha para cada variável. É. Então, coloca na horizontal as classes, no caso aqui as classes são os anos. Na vertical são os valores, e para cada variável é uma barrinha diferente. Tá Então bom? a gente tem aqui a primeira variável, que é de exportação 34 milhões e a de importação 18. Então, a primeira barrinha aqui vai até lá os 34 e a segunda vai até o 18. E daí para cada ano são duas barrinhas, tá? Uhum. Gráfico em setor, famoso gráfico de pizza. Uhum. É, regra de ouro de gráfico de pizza: se tiver mais do que cinco classes, não é indicado usar gráfico de pizza porque fica ruim de leitura. Mas acho que isso daí não vai cair na prova. Uhum. Tá. Como que eu vou calcular um gráfico de pizza? Não sei se o professor vai pedir para fazer, mas para você calcular quantos graus vão ter qual vai ser o tamanho de cada um aqui, quantos graus vão ser cada área, regra de 3. É. Regra de 3, em que você vai pegar o somatório total, e o somatório total vai ser 360 graus. Uhum. Daí cada uma das amostras aqui dos itens, você vai fazer a regra de 3. Daquele cara é o X graus, e daí você vai chegar lá, aqui são 197 graus, 25 graus, 18 graus, 120 graus. Então, para gráfico de pizza é regra de 3. Eu acho que vai ser difícil o professor pedir para você construir na prova um gráfico de pizza, porque você não vai ter o transferidor. Uhum. Ele, É. ele não vai ter ele não vai te dar, ou ele vai te dar um transferidor em alguma forma, ou ele pode fazer os risquinhos aqui para dizer e tudo mais, para dizer quais são os ângulos, né? Uhum. Mas aqui, por exemplo, 197 graus. 197 graus, essa área aqui de baixo inteira. 120 graus, essa outra área aqui. Aqui eu tenho 25 graus, 18 graus. Então, ou o professor vai pedir para você levar o transferidor transparente para você fazer o gráfico, ou ele vai colocar 360 risquinhos no círculo. Daí você vai contando e vendo quantos que vão ter ali. Se isso não tiver, pois seria muita sacanagem ele pedir um gráfico de pizza sem uma dessas duas formas, tá? Eu lembro e não sei se caiu, acho que não. É, então, mas de qualquer coisa, se ele pedir para calcular, é regra de 3 também. Isso daqui é uma regra de 3 que ele está fazendo, sendo que aqui a soma total é os 360 graus do gráfico, Uhum. tá? Gráfico polar. Tá. Deixa eu ver aqui como. Tá. Ele está indo para séries temporais cíclicas, tá? É, deixa eu ir direto para o exemplo que acho que fica mais fácil. Gráfico polar. Isso daqui é uma outra forma de você desenhar gráficos. Uhum. O gráfico de x e y que a gente vê normalmente é um gráfico de cartesiano.
Uhum. lá definido por René Descartes, lá atrás no discurso do método, né? Mas esse daqui é o gráfico polar. O gráfico polar, ele é um gráfico em que você tem o eixo de contagens e eixo de ângulos. Então, aqui no caso, ele pegou a tabela com 12 meses Uhum. e no eixo das contagens, para cada um dos meses, ele foi lá e marcou o ponto. Então, como que eu vou dizer aqui? Nesse caso aqui, ele está olhando para a chuva, quantidade de chuva, tá? Então, ele vai marcar aqui quantidade em centímetros em cada uma desses pontos aqui. Então, ele colocou aqui o centro do gráfico, tá? Desenhou o círculo do gráfico é, com toda a definição e dividiu ali para a quantidade de meses. Colocou ali uma linha para cada mês dentro do círculo do gráfico. E o que ele fez? Ele vai medir desse ponto do centro, ele vai medir com a régua até, por exemplo, janeiro. Janeiro deu 41 milímetros lá. Deixa eu ver, voltar aqui, ó. 49 milímetros, 93 milímetros, 63 milímetros em março. Então ele vai chegar aqui no janeiro, 49 milímetros. E vai medir 49 milímetros aqui e vai marcar o pontinho. Em Uhum. fevereiro, ele foi lá 93 milímetros, marcou o pontinho. Entendi. Março, tantos milímetros. Abril, tantos milímetros, e marcou os pontinhos de cada um. Daí, aqui, junho, por exemplo, que deu a medição que ele fez ficou maior do que o círculo, ele colocou aqui o pontinho e ficou lá fora. E quando fica fora o pontinho, você tem que continuar a reta, tá? É. Então, você vai medindo com a régua ali e vai colocando os pontinhos a partir do centro do gráfico. E vai fazendo isso de forma. Aqui no caso, ele fez sentido anti-horário, Uhum. tá? Mas daí, a hora, quem está montando o gráfico que define como que vai colocar os valores lá. Se você quiser colocar bagunçado, pode. Vai ficar horrível de ler, mas pode. É. Então, quem está montando o gráfico que define como que vai ser a ordenação. Eu prefiro que janeiro vá para cima e não para baixo. Fevereiro seja aqui, março aqui, tudo bem? Não tem problema. No caso, ele fez assim justamente para ficar mais fácil a figura, porque senão a figura ia ficar com essa parte aqui que é maior espelhada aqui para cima. Então, Uhum. só para ficar uma melhor diagramação no livro, ele fez para baixo. Entendi. Mas aqui literalmente, você pega o valor que você está lá na tua tabela, mede com a régua a partir do centro, marca o pontinho. No caso que passou dessa borda aqui do teu círculo inicial, você continua reta até lá. E por final, você liga todos os pontos também. Então, tem vezes que você fica com o gráfico só com a linha. Você tira. Tem vezes que eles pedem para tirar essas linhas aqui do meio e ficar só com a linha final. Entendi. Mas aqui provavelmente o que o professor vai pedir, se ele pedir um gráfico polar, ele não vai pedir para você tirar as linhas do meio, ele vai pedir para ser bem igual tá esse aqui do livro, tá? Então, ficou claro como que monta o gráfico polar? Sim, aham. É, cartograma. Cartograma é gráfico de mapa. Uhum. Isso eu não sei se ele vai pedir, né? É pouco provável, pouco provável. Mas tem duas formas de fazer, que é com cor ou com bolinhas. Uhum. Então, no caso aqui, cada uma bolinha representa 400 mil habitantes. Daí você coloca a quantidade de bolinhas, divide lá a população por 400 mil e daí vai dizer quantas bolinhas vai ter em cada estado. Tá.
Então, população, 8.651.000 pessoas, divididos por 400 mil, vai dar umas 21 bolinhas. Daí, no estado do Paraná, se você for contar aqui, tem 21 bolinhas. Uhum. Então, é uma das formas, e outra das formas é por cor. Mas acho pouco provável que ele peça isso. Uhum. Tá? Pictogramas são gráficos bonitinhos. Então, você vai ter ali a população, vão botar pessoinhas ali para simbolizar a população. Aqui uma diagramação mais bonita para colocar mais informações no mesmo gráfico, colocar ali um veículo junto no fundo. A parte de pictogramas é justamente deixar o gráfico bonito. Também é pouco provável que ele cobre isso daqui em prova. Eu lembro que ele pediu, que está até aqui no resumo, Ah, é o gama, polígono de frequência e o polígono de frequência acumulada. Eu tá, lembro que ele pediu segunda prova. Eu acho que na primeira ele pediu um ou dois gráficos, assim, e eu acho que era bem simples, assim, sabe? tá. Tá bom. Tem mais gente querendo entrar aqui, deixa eu permitir aqui. Tá. Vamos lá, então. Vamos lá, então, lá pro gráfico lá do capítulo 5, que são esses que você comentou agora aqui. Capítulo 5. Tá, Só acender a luz rapidinho. tá bom. Esse capítulo 5 é longo. Tá, vamos lá. Histograma, tá? O histograma, ele basicamente ele é o gráfico daquela tabela de classes e frequências que a gente calculou agora há pouco, tá? Então, vamos voltar aqui para o exemplo, para esse exemplo aqui. Deixa eu achar aqui. É esse exemplo aqui. Então, o histograma, o que, que vai ter? Deixa eu pegar. Cadê? Com os dados. É esse aqui. O histograma, no eixo da horizontal, você vai colocar as classes. Só que você não vai colocar lá uma barrinha do 150 até o 154. Você vai colocar os valores que estão ali, tá? Então você vai colocar o 150, o 154, dá um espacinho entre eles, 158, 162, 166, 170, 174. Uhum. Então, deixa eu voltar lá no histograma para a gente ver. Então, o que, que ele fez? Ele foi lá, ele colocou o 150, 154, 158, 160, aliás, 158, 162, 166, 170 e 174. Então, para cada, para cada item que estão lá nos intervalos de classe, ele colocou um risquinho aqui um, um ponto na horizontal aqui. Então, do 150 até o 154.
E no histograma, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar a frequência, que é o Fzinho, o F minúsculo que a gente calculou lá atrás. Uhum. Calculou não, né? É que a gente contou. Histograma é sempre frequência simples. Você até pode ter histograma de frequência acumulada, mas ele fica estranho. Mas É, histograma, em via de regra, é sempre frequência simples F minúsculo, tá? tá. Então, como que ele vai construir o histograma? Ele vai pegar lá do 150 até o 154, ele vai colocar uma barrinha ali. Uhum. Então, o histograma, pensa num gráfico de barras. O histograma é mais fácil olhar se você pensar que são várias barras aqui. Então, Uhum. você tem a primeira barra aqui, que é do 150 a 154. Então, ela começa no 150, termina no 154 e a altura dela é 4. A segunda barra, ela vai começar no 154, vai terminar no 158 e a altura dela é 9. A terceira barra, ela vai começar no 158, finalizar no 162 e a altura dela é 11. Uhum. Então você vai pegando lá a frequência e vai construindo as barrinhas para cada uma das frequências. Se você fizer um gráfico de barras com eles separados, também funciona como um histograma. Aqui ele fica um pouquinho mais bonito, na minha opinião. Uhum. Mas, mas também funciona um gráfico de barra como um histograma. Tá? Uhum. Se não colocar, tipo, o 154, essas coisas, eu que decido, tem Ó, uma... então, o histograma sempre tem que vir da tabela. Tá? Ele sempre vai vir aqui da classe da tabela, o histograma. Deixa eu voltar lá na tabela. Ó, o histograma, o primeiro risco vai ser 150. O segundo ponto, ele obrigatoriamente vai ser o 154. O terceiro ponto, 158. 162, 166, 170, 174. Vem daqui o eixo do X do histograma. Ah, Não é, ele não está aberto. entendi, entendi. Então, ele sempre vai vir aqui das tuas classes, tá? Uhum. Tá. Então, aqui 150, 154, 158, 162, 166, 170 e 174, que veio de lá. Uhum. E daí aqui, e monta daí a escadinha com as frequências, Uhum. tá? Polígono de frequência. Fazendo uma analogia simples, o polígono de frequências você sempre vai adicionar 2 pontos no gráfico, tá? Via de regra. Você vai adicionar um ponto inferior ao teu menor e um ponto superior ao teu maior, Tá. tá? Então, no caso lá, a gente estava falando de 150 até 174. Aqui você vai ver que ele adicionou um ponto que é o 148, que é um ponto menor do que o menor, e ele adicionou o 176, que é um ponto maior do que o maior. Uhum. E ali, ele quis. Como que ele colocou esse ponto aqui? Ele que escolheu o valor. Eu teria colocado 146 e não 148. Eu faria na mesma escala. Aqui o autor do livro optou por não usar a mesma escala, daí mudou um pouquinho aqui os valores que estão ali no meio. Para mim, Pedro, fica mais fácil fazer se for na mesma escala. Então, eu colocaria 146 e aqui eu colocaria 178. Uhum. E daí, o que é o polígono de frequência? Você vai. Lembra lá do gráfico de linhas que a gente falou? Você coloca os pontinhos no gráfico, daí liga eles, tem as linhas. O polígono, a única diferença é que no primeiro ponto aqui, o 148 vai ser zero e no último ponto vai ser zero também. Então ele começa do zero, vai e volta para o zero. Ele é um gráfico de linhas, começando e finalizando no zero. Entendi. Então esse que é o polígono, que está desenhando aqui uma, uma forma geométrica aqui, né? Uhum.
Entendi. Tá certo? É. Ah, tá. Ponto importante. Se a tua classe já começa no zero, se o primeiro item da tua classe for o zero, no polígono você não coloca o -1. No polígono, você coloca daí tracejadinho aqui, ó, dizendo, ó, vai para o negativo. Uhum, tá. Não precisa colocar, né? É, você precisa colocar, mas daí você coloca o tracejadinho. Você precisa colocar ali, mas aí ele sempre vai começar no zero. Uhum. Polígono de frequência nunca, nunca, nunca pode ter número negativo. Pode, então, a forma com que eles fazem é representa com tracejado, É. tá? Para ele ir até o zero. Mas ele nunca pode ter uma classe negativa aqui no polígono de frequência, tá? E o polígono de frequência acumulada é a mesma coisa que o polígono de frequência normal. Uhum. Só que aqui ficou bem fácil de ver o gráfico. Uhum. Ponto zero, ele é o limite inferior da primeira classe. Então, o teu polígono de frequência acumulada, o primeiro item que você vai colocar ali é o teu limite de frequência da primeira classe, limite inferior da primeira classe. E o Uhum. último que você vai colocar é o limite superior da última classe, tá? Sim. Então, aqui no caso, ele começa em 150 e termina em 174. E o que, que ele vai colocar lá dentro? Ele vai colocar a frequência, polígono de frequência acumulada. Então, aqui ele vai colocar a frequência de cada um deles. E a vertical do polígono de frequência acumulada é o F minúsculo. Não é o F maiúsculo, tá? Entendi. Uhum. Então, é não confundir, porque senão o gráfico vai ficar bem estranho. Então, quando você fala polígono de frequência acumulada, a frequência que você vai usar para desenhar o gráfico é a frequência simples, não a frequência acumulada. É. Então, aqui no caso, ó, a 150 estava lá no zero, até 154 tinha 4, daí até o 158 tinha o 11, aliás, tinha mais 9, daí vem aqui para o 13, dando que aqui no último, ó, tinha 40, eita, aqui no último tinha 40, que é a frequência, que é o total de indivíduos que estão ali. Então aqui ele vai crescendo e vai acumulando ali aquele valor, Uhum. tá? Deixa eu ver. Só deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não me confundi. É, tá. Novamente o livro está errado. Novamente o livro está errado. Eita, desculpa. Não, tudo O bem. livro, eu estou olhando aqui, o livro está errado. Uhum. Porque aqui deveria ser o F maiúsculo. Porque, Ah, ó, tem a frequência acumulada, né? exatamente, aqui deveria ser o F maiúsculo. Porque daí, ó, a frequência acumulada até o 154 é 4, a frequência acumulada até o 158 é 13, a frequência acumulada até o 162, que é a terceira classe, era 24, a frequência acumulada aqui era 32, 33, a frequência acumulada aqui até o 170 era 37 e a frequência acumulada até o 174 era o 40. Uhum. Então aqui você vai plotando, você vai colocar no limite superior qual que é a frequência, o F maiúsculo dele. Então esse cara aqui deveria ser um F maiúsculo. O livro aqui está errado. Tá, beleza. Já anotei aqui.
E, literalmente, você vai montando ali quais são os pontos da frequência acumulada, sempre marcando ele no limite superior. Tá. Então, aqui, a frequência acumulada da última classe vai no limite superior, que é 174. A frequência acumulada da penúltima classe vai no limite superior, que é 170. Uhum. Tá? E aqui polígono de frequência acumulada é F maiúsculo. É. Tem algumas coisinhas assim que o livro passa. Mas tudo bem. Uhum. Tá. O que é esse ponto aqui que ele está falando? Uma distribuição de frequência sem intervalo de classe é representada graficamente por diagrama de cada valor variável é um segmento de reta. Tá. O que ele está falando aqui? Quando a gente está olhando e a gente não tem classes, então, primeiro item, segundo item, terceiro, quarto, quinto, sexto, a gente não tem classe, a gente não pode desenhar o histograma. Uhum. Ele não vai fazer aquela escadinha bonitinha. Quando não tem classe, a representação que você faz é por uma reta. Porque ele não tem largura embaixo para significar uma barra. Ele é Sim. só uma reta para dizer lá qual que é o valor. Tá? Então, isso daqui é um ponto importante. Acho pouco provável que ele cobre isso daqui na prova. Isso daqui é uma coisa pouco utilizada na Uhum. estatística. Então, é importante saber se, se a classe for um valor único, não for um intervalo, né? Intervalo de 150 a 154. Se não for um intervalo, se for 1, 2, 3 e 4, é só uma linha reta. Uhum. Tá? E daí aqui é a mesma coisa da frequência acumulada desse cara ali, né? Ele vai fazendo a frequência acumulada, que é o F maiúsculo, Uhum. e daí, só que daí você não pode, as linhas verticais têm que ser tracejadas. Tá. É preciosismo matemático, mas provavelmente isso daqui não vai cair na prova também. Beleza. Tá? Curva de frequência. Deixa eu ver. Eu acho que isso daqui ele não vai pedir também. Isso daqui é Não uma coisa. caiu esse que eu lembro. Oi? Acho que não caiu esse que eu lembro. É, Que não eu tá no acho, meu. eu acho pouco provável. Porque daí aqui a gente vai ter que fazer curva polida, uma curva resultante. Esse daqui já é um pouco mais calculado. Uhum. A fórmula dela é um pouquinho mais chata de fazer também. Não, acho que esse daqui não vai cair. As formas da curva de frequência, curva simétrica, simétrica, simetria esquerda, simetria direita, acho que também não vai cair. Curva em J, J invertido, não. Formato de U, distribuição retangular, não. Tá. Histograma. E aqui daí, passando tudo aquilo ali, aqui vem para medidas de posição, né? Que é a parte de média, moda, mediana, média aritmétrica, moda e mediana, desvio em relação à média, talvez caiba, talvez entre. Esses, assim, desse capítulo 6 eu acho que é uma das únicas aulas que eu consegui entender, assim, que eu lembro que eu fui e foquei muito, assim, sabe? Então, na prova, uma das únicas coisas que eu acertei foi isso. Tá, não, então, assim, desvio em relação à média, é o valor, é o x do meio lá, x médio menos a média, né? Então, isso aqui é importante estatisticamente falando, uma das coisas mais importantes quando você olha para a estatística é esse ponto aqui, que com isso você vai calcular o desvio padrão lá para frente, mas isso é muito lá para frente. Uhum. Então,
Tá certo. Eu acho que te deu uma passada então por cima do que você estava com as principais dúvidas ali. Obrigada. Ficou um E, pouco mais fácil? nossa, super. É que aí você vê que não é um bicho de sete cabeças, né? Que dá para Não, fazer as coisas. não, é só entender exatamente o que representa aquele valor que você está olhando. Então, na hora que a gente pega essa tabela aqui, deixa eu achar ela. Na hora que a gente pega essa tabela aqui, ela pode assustar, porque Uhum, tem muita coisa aqui que você vai precisar calcular, mas não tem nada que seja muito complexo e que não saia por uma divisão daqui. sim. É, ajudou bastante. Agora tá mais tranquilo. E ainda bem que no primeiro bimestre eu prestei mais atenção, consegui entender mais, que é mais simples. Você falou bem regra de três, né? É só no Sim. segundo que deu uma complicada, daí peguei o exame final. Não, tranquilo, Tá boa. tá certo. Então, acho que era isso que tinha por hoje. Muito obrigada, viu? Vou mandar o resultado lá para eles da prova, daí vai dar. Tá certo. Então, uma boa sorte, uma boa prova para você. Bom domingo para vocês, boa semana. Obrigado para você também. Tá? Tchau, tchau. Obrigada, Pedro.